Vamos conversar agora com um especialista. Por favor, um sonzinho para a nossa entrada. Tem? Ei, beleza! Ele criou um espetáculo que é uma viagem pelo Brasil através do sapateado. Luiz Baldijão, venha pra cá! Tudo bom com você? Jô, você viu que o Sexteto fez uma música apropriada para sua entrada de sapateado. Eu tô com uma o música coração animada. assim, ó, não para de bater forte. Por quê? Faz 15 anos que eu quero vir aqui conversar com você. Exatamente 15, 16 anos. Então hoje é uma realização de um sonho. Eu era criança. Pois é. Eu já gostava de você. Poxa, obrigado, eu também. Já gostava. Do tempo que De você mim. fazia a Família Trapo, eu assistia você. Puxa, a Família Trapo é 60 e... Começou em 66. Eu acompanhava. Eu nasci em 62. Você nasceu em 62. Quer dizer, você era menino mesmo. É. Eu era gordo. Era mais Mas gordo. você era um menino. Era também, era um moleque. Por que o Luiz com 2 Zs? Porque tem duas razões. Primeiro, eu tenho 2 pés que sapateiam, então eu pus um Z para cada pé que sapateia. Maior sentido. Segundo, que quando a gente escreve o Z com letra de mão, que a gente faz uma bolinha aqui, depois uma grandinha aqui, aí outra bolinha aqui, uma grandinha aqui, a gente consegue colocar as pegadinhas do sapatinho, que é uma pequenininha e outra maior. Acaba virando um logotipo. Como é que é? Vem aqui atrás, vem aqui comigo. Faz a volta. É? Faz a volta aqui. E tem que ler, não tem problema com Não, tem que fazer o desenho. Como é que é aqui dos 2 Zs? Dá para fazer aqui? Se minha mão parar de tremer, dá. Aqui, o outro. Aí aqui assim eu coloco um pezinho. E aqui eu coloco... As chapinhas. As chapinhas, isso. É que eu tô tremendo de nervoso. Não, mas que nervoso de quê? Olha. Olha, tá certo. Perfeito. Agora deu para entender. Boa, grande ideia. E o seu logo, naturalmente, deve ser só os 2 E's, né? Com um negocinho aqui e o outro negocinho aqui. Aqui parece um zoiudo, mas não é. Gostei, gostei. E Baldijão? Posso voltar pro meu lugar ou fico aqui? Pode, claro, desculpa. Claro que pode, imagina. Baldijão é nome de família? Baldijão é uma história interessante. Nós éramos armênios na época da Idade Média. E nós éramos Baldijean. E aí, na época da perseguição, eram judeus. Baldijean, como todo armênio termina. Isso. E era uma família judaica, judia. E aí, na época da perseguição da Inquisição, mudamos para Portugal. E em Portugal, os armênios que eram Ean viraram Ão. Os Batajão, etc. E aí viramos Baldijão. Na verdade, era Valdijean, que quando viemos para o Brasil, aí viramos Baldijão, porque o B e o V se confundem com... Baldijão. Em Trás-os-Montes somos Valdijão, mas aqui somos Baldijão. A sua família é de Trás-os-Montes? Trás-os-Montes, Vila Real. O que está escrito na sua camiseta, Luiz? Posso ver? Pois é, aquilo que eu te falei. Sapatear é fazer o coração bater na ponta dos pés. Isso. Bonito. Essa frase é sua? Essa frase é minha e é de um dos locais onde eu trabalho, no Anacan. Eles fizeram umas entrevistas com alguns profissionais e nós fomos conversando, falando assim, pá. De repente, quando eu chego para trabalhar, os funcionários todos uniformizados, cada um com uma frase de uma das personalidades que trabalham lá no local. E aí eu olho assim, chega o segurança, está com uma camiseta que era parecida com essa. E eu olhei e falei, nossa, Luiz Baldijão. Então foi mais ou menos uma... Acho que a pessoa chega lá no espaço e já começa a sentir que a dança... Espaço de sapateado. É um espaço de dança novo que abriu em São Paulo, chamado Anacan, da Ana Maria. Desculpa, eu tô com o meu telefone. Aqui, deixa eu ver. Alô? Não. Bom. Não, péssimo. Tá, obrigado.
Desculpa, eu estava ajudando a minha empregada a comprar morango. Não sei por que que ligou para cá nessa hora. Luiz, você começou a sapatear com que idade? 21 para 22 anos. O que te atraiu? Para começar o sapateado? É. Quando eu era criança, você vê, eu nasci em 62. Então, à tarde, quando eu tinha 6, 7, 8 anos, que tinha a sessão da tarde já na Globo naquele tempo, tinha um programa de criança chamado Zastrás, que eu não lembro. Não Zastrás? Zastrás. E aí passava a sessão da tarde, e naquele tempo passavam muitos musicais. Esther Williams, Fred Astaire, Gene Kelly, era um musical atrás do outro. E eu ficava lá assistindo, assim. Como é? Escola de Sereias? Isso, Escola de Sereias, o Picolino, e Desfile de Páscoa. E eu lá olhando aquele homem chamado Fred Astaire, tinha pouco cabelo, magrinho, elegante. Nossa, incrível. E ele ficava batendo o pé e a música tocava, e eu na frente da televisão, assim. Só que nunca me colocaram para começar a sapatear. Tinha um problema lá, né? O menino tem que fazer judô, karatê, futebol. Eu não podia fazer sapateado, então nunca fui para o sapateado. O sapateado era considerado uma coisa gay? É isso. Quem vai dançar é bicha. Na minha família era assim que eu escutava, né? Tinha algumas pessoas, não todos. Tinha as pessoas que ficaram quietinhas e num determinado momento a coisa aconteceu certo. Enfim, entrei na Universidade de São Paulo com 17 anos, fui fazer agronomia. Por quê? Porque eu queria morar em República, que eu achava legal, divertido. Eu morava em Campinas na época. Aí eu fui olhar lá no manual da FUVEST. Em 1979 eu prestei vestibular. E aí eu vi que tinha agronomia na faculdade chamada Exalc, que era da Universidade de São Paulo, e que era em Piracicaba. Então eu ia precisar morar em outra cidade. Então, e era tudo que você queria? É tudo que eu queria, ir morar em outra cidade. Por isso que eu fui fazer agronomia. E você chegou a trabalhar como agrônomo? Trabalhei 8 meses em Salvador, onde não se trabalha. Então quase não trabalhei muito. E o agrônomo tira medidas, aquela coisa, olha naquele... Nunca entendi. O teodolito era para fazer a medição das terras, né? Se a gente tivesse que fazer a medição de uma fazenda e tal, a gente olhava no teodolito. Eu tive também essa matéria. Você aprendeu a olhar naquele negócio? Aprendi, mas nunca a poligonal fechava direitinho. Eu esqueci o nome do teodolito, isso. Tinha os ais, tinha um alemão, enfim. E não fechava direito? Nunca a poligonal fechava. Aí você foi para os Estados Unidos, teve aula? Não, mas aí como é que eu comecei a sapatear mesmo? É que do lado da República, onde eu morava, abriu uma escola de dança. E aí tinha escrito no muro dessa academia todas as atividades que eles iam oferecer. Sim. E uma delas era sapateado, era uma palavra muito grande, eu fiquei exposto àquela palavra e tal, e aí as memórias voltaram. Eu falei, bom, agora quem define isso sou eu. Eu recebia um dinheiro da família, sou da classe média, a família bancou a minha estada na República, para eu estudar inglês. E agronomia. E agronomia não pagava. Pegou o dinheiro e foi... Peguei o dinheiro do inglês e fui estudar sapateado. Foi assim que eu comecei. Já começou enganando a família. Isso. Muito bem. Aí, Fred Astaire continuou sendo o seu ídolo durante... Sim, ele foi ele que foi o primeiro motivador, né? E aí eu comecei a sapatear, teve uma aula aberta, convocaram para a cidade, aula aberta de todas as atividades. Lá fui lá, eu assisti a aula aberta, tinha um monte de gente fazendo. Fiquei encantado que eu vi de perto aquele sapato, aquele som. Primeira coisa, acabou a aula, me matriculei. Voltei na outra semana para a primeira aula, não tinha ninguém, só eu. Eu fui o único aluno que se matriculou em sapateado, depois daquela coisa toda. Então eu fiquei tendo aula por 6 meses sozinho, porque a escola resolveu bancar, porque queria que tivesse um sapateado e tal. Que aumentasse. Então no meu comecinho eu tive atenção 100%, e a professora era uma professora muito boa. Desculpa eu te interromper, mas já interrompendo, tem alguém ouvindo uma música do Poderoso Chefão na plateia? Quem é? Hein? É um celular que tem o Poderoso Chefão. Que coisa bonita isso. É o Fabrício. Puxa, Fabrício, você devia botar no seu celular o mesmo ruído que tem aqui o nosso amigo Zé Luiz, entendeu? Que é mudo. Desculpa, eu esqueci de colocar no Vibracol. Você ainda vai insistir, vai botar no Vibracol, pra gente ficar... De repente a plateia inteira faz... Que vontade de falar no telefone. Meu Deus, eu tenho que falar no telefone. Às vezes até transando. Se não tocar, eu não gozo. Não adianta. Enfim. Estávamos aqui de você na aula solitária e
de repente, começou a vir mais gente. Agora, os seus ídolos continuavam... Que, para mim, eu tenho 3 sapateadores, além de vários, mas que marcaram mesmo para mim. Homens, o Fred Astaire, o Sammy Davis Jr., pulando pelo Gene Kelly, porque o Gene Kelly era um grande sapateador, mas era mais o dançarino, né? E depois o Gregory Hines. Pois é, eu tive e um das caminho mulheres... assim. Eu passei pelo Fred Astaire, que é o primeiro contato. Não, pai de todos. Sam Davis Jr. me encantou também depois, ainda mais quando eu vi um número dele sapateando e a câmera foi bem pertinho, eu não esqueço de ver aquele pé que mexia nada praticamente e saía muito som daqueles pés. Depois, lógico, o Gregory Hines, que é um encantador, que colocou o sapateado mais na mídia para o mundo todo. E depois tem 2 contemporâneos, que são maravilhosos. Tem um moleque, tem um rapaz... Savion Glover, que é o que fez o... Ele dublou o Happy Feet, num desenho de animação que ganhou o Oscar. Foi feito todo em cima do corpo e da movimentação de Savion Glover. É uma fera. E Jason Samuel Smith, que é um outro maravilhoso, que é assim um dos... Então são os 2 que hoje em dia estão fazendo a gente continuar na trilha. Estão marcando. E tem uma mulher, a Ann Miller. Ann Miller, maravilhosa. Sapateava 300 batidas por minuto. Quando inaugurou o estúdio da MGM, teve um número, ela já estava um pouquinho mais velha e tal, mas dançava, ela girava a cabecinha dela. Não, era uma... Eu a vi na Broadway junto com o Mickey Rooney, os 2 já bem, com bastante idade, e ela continuava, era um azogue. E uma pena, né? Ela você não via força em nada. Não se mexe. E nos Estados Unidos, você foi estudar nos Estados Unidos? Fui estudar nos Estados Unidos. Que empregos você teve nos Estados Unidos para manter o seu estudo? Primeiro eu fazia uma coisa que eles chamam de flyer, que ficava na esquina entregando um panfleto de uma joalheria. Sei como é. $5 a hora, aquele frio de 22 graus, 20 graus. A gente trabalhava 5 minutos e aí entrava numa loja e ficava lá 5 para esquentar. Era assim, 5 a 5 o nosso turno. Depois disso, eu fui trabalhar numa concessionária Lincoln Mercury, limpando os carros à noite, limpando o escritório da concessionária. E por último, eu trabalhei numa boate chamada Wetlands, que era para baixo da Cannon Street um pouquinho. E eu era o busboy. Não sei se você sabe o que é um busboy numa boate. O que lava os pratos. Não, a gente não lava. O busboy, ele catava os copos e as garrafas vazias da pista, levava os copos para serem lavados, tinha o pessoal da cozinha que lavava, aí eu repunha ao bar, trazia os copos, que era tudo copo de vidro naquele momento. E as garrafas todas vazias, o que sobrava eu bebi, tomei todas as cervejas do mundo. Terminou bêbado, então, terminou... E aí põe nas caixinhas, que era para poder trocar no outro dia. Você foi à homenagem, acho que era o centenário de Fred Astaire, isso, em Viena. A gente tem imagens aqui? Esse é o programa e o cartaz. Tem alguma outra foto? Tem. É tudo do programa, Esse é o programa. Ali está tudo em alemão. Eu nunca consegui ler o que eles escreveram de mim ali. Essa é uma foto... Esse é um número que eu fiz e que está no meu espetáculo hoje em dia também, que chama Pé Cur Samba. O elenco sapateia e toca instrumentos de escola de samba. A gente põe uma escola de samba no palco. E vai sapateando. E vai sapateando. Olha só, Luiz, para a gente terminar o nosso papo, esse negócio de falar, tudo bem, mas eu queria uma demonstração. Queria ver e ouvir você sapateando. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Luiz Baldijão. Baldijão. O Luiz está com o espetáculo Brasil com os Pés no Chão até o dia 29 no Teatro Dias Gomes. Isso. Muito bem, que tem patrocínio do Só Dança, Balé
Márcia Lago e a Associação Beneficente Campineira. Eu faço questão sempre de divulgar os patrocínios, porque é tão difícil, às vezes, você conseguir o apoio para montar um espetáculo, qualquer que seja o gênero de espetáculo. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Bravo!